Prepare-se para um mergulho profundo no mundo da audição. A gente quase nunca para pensar em como nossos ouvidos trabalham, né? Mas hoje vamos desvendar esse sentido incrível, com a ajuda da ciência, histórias reais e a visão de especialistas. É verdade. Vamos explorar tudo, da ciência por trás do som até os desafios de viver num mundo cada vez mais barulhento. E vamos descobrir até onde a tecnologia pode nos levar. Legal. Mas antes de mergulhar de cabeça, vamos começar com o básico. Como essa mágica do som acontece dentro dos nossos ouvidos? É como um funil. Isso mesmo. O som entra pela orelha externa e faz o tímpano vibrar como a pele de um tambor. Ah, entendi. E aí? Essa vibração movimenta três ossinhos minúsculos no ouvido médio: martelo, bigorna e estribo. Três ossinhos, ó. Que nomes curiosos, né? O que eles fazem no ouvido interno? Lá dentro, no ouvido interno, temos um fluido e milhares de células ciliadas. Imagine um campo de trigo ondulando com o vento. É mais ou menos assim que essas células reagem às vibrações do som. Nossa, que imagem incrível. Então cada som, do canto dos passos ao ronco de um motor, faz essas células dançarem. Exatamente. Mas como um campo de trigo que pode ser destruído por uma tempestade, essas células também são vulneráveis. Sons muito altos, como shows ou fones de ouvido no último volume, podem danificá-las para sempre. Faz sentido. É como se a gente estivesse achatando o trigo com barulho. Falando em se cuidar, ouvi dizer que a audição é super importante para o desenvolvimento do cérebro desde a barriga da mãe. Verdade. Bebês no útero já percebem sons. E a detecção precoce da perda auditiva é essencial. Impacta a linguagem, o aprendizado. A audição molda como a gente interage com o mundo, mesmo antes de nascer. Caramba, é muito mais importante do que a gente imagina. Mas, vivendo num mundo cada vez mais barulhento, como a gente se protege? A escala de decibéis nos dá uma ideia. A respiração, por exemplo, fica em torno de 10 decibéis. Uma conversa normal, uns 60. Mas a partir de 85 decibéis, o risco de danos à audição aumenta bastante. Então 85 decibéis é tipo um sinal amarelo. Mas onde a gente encontra esse nível de barulho no dia a dia? Me dê alguns exemplos. Em vários lugares. Uma creche, por exemplo, com crianças brincando, gritando, com um restaurante cheio, com panelas batendo, música alta, gente conversando. Ambiente de trabalho também, como cozinhas industriais ou obras. Nossa, imagina o caos sonoro nesses lugares. Aham. E o que acontece se a gente ignorar esse sinal amarelo dos 85 decibéis? A perda auditiva gradual é mais comum e às vezes você nem percebe no início. Mas o excesso de ruído pode causar outras coisas também. Estresse, irritabilidade, problemas para dormir. E a longo prazo? Quais são os riscos de viver num mundo barulhento? Doenças cardiovasculares, problemas de concentração, até demência, sabia? A privação sensorial por muito tempo pode ter consequências sérias para o nosso cérebro. Sério? Demência, nunca tinha pensado nisso. Então a gente precisa se conscientizar sobre o impacto do barulho e como a gente se protege. É só evitar lugares barulhentos. Proteger os ouvidos é fundamental. Use protetores auriculares em locais com muito barulho, como shows e obras. Se você trabalha num ambiente ruidoso, converse com seu chefe sobre medidas de segurança. E em casa? O que podemos fazer? Cuidado com o volume da TV, do som, dos fones de ouvido. Moderação é a chave. Pequenas atitudes no dia a dia fazem toda a diferença para preservar nossa audição. Para a gente entender melhor a importância disso, vamos conhecer a história do Thomas, um ex-DJ que aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Às vezes a gente só aprende quando sente na pele, né, o que aconteceu com ele. O Thomas vivia no mundo da música, trabalhava com som alto direto, até que o zumbido nos ouvidos começou. Tonturas, perda auditiva, ele teve que abandonar a carreira. Que difícil. Imagina ter que abrir mão da sua paixão por causa de algo que poderia ter sido evitado. Pois é. A história dele é um alerta para todos nós. Mas felizmente o Thomas se reinventou. Ele se tornou audiologista e hoje se dedica a conscientizar as pessoas sobre os perigos do ruído excessivo. Que legal. Uma história de superação e recomeço. Falando em superação, nosso cérebro também é incrível, né? Ele filtra o barulho do fundo, entende o que as pessoas falam mesmo em ambientes barulhentos. Como ele faz isso? É fascinante. Nosso cérebro tem um dicionário mental que guarda padrões de sons familiares e os usa para entender a fala. É como se ele fizesse uma busca rápida para decodificar a mensagem. Pera, então nosso cérebro monta um dicionário com cada som que a gente ouve, tipo um glossário gigante de sons conhecidos. Isso mesmo. Quanto mais a gente é exposto a diferentes sons, sotaques, idiomas, mais completo fica esse dicionário. E essa adaptação é contínua. O pesquisador James McQueen fez um experimento onde o cérebro de um voluntário chamado Júlio se adaptou a diferentes sotaques e pronúncias. Incrível. Então, mesmo sem perceber, nosso cérebro está sempre aprendendo e se adaptando aos sons. Exatamente. E essa estimulação auditiva constante é essencial para manter o cérebro em forma. É como um músculo. Se não for exercitado, enfraquece. Faz sentido. Mas e a perda auditiva? Se o nosso cérebro é um músculo que precisa ser exercitado, o que acontece quando ele é privado de sons? Boa pergunta. A perda auditiva pode impactar o desempenho cognitivo como um todo. Alguns estudos mostram uma relação entre a perda auditiva e o desenvolvimento de demência.
Nossa, isso é preocupante. Parece que cuidar da audição é cuidar da saúde do cérebro como um todo, né? Exatamente. Hum. Para a gente entender como a perda auditiva pode afetar a vida das pessoas, vamos conhecer a história da Ruth, uma senhora de 95 anos que enfrenta as dificuldades da perda auditiva relacionada à idade. É verdade, a perda auditiva não é só um problema de volume baixo. Ela pode impactar a vida social e emocional. Conte-nos mais sobre a Ruth. A Ruth tem dificuldade para acompanhar conversas, se sente isolada em eventos sociais, muitas vezes ela prefere ficar sozinha para evitar o constrangimento de não entender o que as pessoas estão dizendo. Que triste. E por que será que muitas pessoas, como a Ruth, demoram tanto para buscar ajuda? O estigma associado aos aparelhos auditivos é um dos principais motivos. Muita gente associa o aparelho à velhice e tem vergonha de usar, mas adiar o tratamento só piora o problema. É preciso quebrar esse tabu, mostrar que o aparelho auditivo é uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida. E por falar em tecnologia, o que temos de novo para ajudar as pessoas com perda auditiva? Os avanços são incríveis. Aparelhos auditivos modernos, discretos, com recursos que amplificam sons, reduzem ruídos e se conectam ao celular. É tecnologia a serviço da saúde. Que legal. E o futuro? O que podemos esperar? Prepare-se para se surpreender. Uma das grandes promessas é a lente de contato auditiva, desenvolvida pelo Dr. Hubert Lam. Lente de contato auditiva. O nome já é intrigante. Como funciona essa maravilha? É uma lente minúscula aplicada no tímpano. Ela transmite as vibrações sonoras direto para o ouvido interno, com som mais claro e natural. Parece coisa de ficção científica. E essa lente já está disponível. Ainda não, mas os testes clínicos têm sido promissores. Uma paciente chamada Marlies relatou uma melhora incrível na percepção dos sons até na hora de ouvir música. Que notícia fantástica! A tecnologia realmente pode nos ajudar a superar as limitações da perda auditiva. Mas e para casos mais severos? O que a ciência tem a oferecer? Nesses casos, os implantes cocleares têm sido revolucionários. Eles substituem a função das células ciliadas danificadas. Já ouvi falar deles, mas como funcionam exatamente? Imagine um dispositivo externo que capta o som e o transmite para um dispositivo interno implantado no ouvido. Esse dispositivo interno estimula diretamente o nervo auditivo, enviando sinais sonoros para o cérebro. Então ele meio que engana o cérebro, fazendo ele ouvir os sons, mesmo com as células ciliadas danificadas. Exatamente. É uma tecnologia complexa, mas que tem transformado a vida de muitas pessoas com perda auditiva severa profunda, permitindo que elas se conectem com o mundo dos sons. Incrível. E para a gente entender melhor essa revolução, vamos conhecer a história da Verônica, uma jovem que recebeu um implante coclear aos 12 anos. Mas essa história fica para a próxima parte do nosso mergulho. Fique ligado para saber mais sobre a Verônica e os avanços que prometem revolucionar o futuro da audição. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da audição. Na primeira parte, a gente explorou como a audição funciona, os perigos do barulho excessivo e vimos como o nosso cérebro se adapta aos sons. É verdade. E ouvimos histórias inspiradoras, como a do Thomas, que teve que se reinventar depois de perder parte da audição. Exatamente. E por falar em superação, hoje vamos conhecer a Verônica, a jovem que mencionamos no final da primeira parte. Ela recebeu um implante coclear aos 12 anos e sua vida mudou completamente. É mesmo. A Verônica. Lembra que você falou que ela sonhava em ser professora? Imagino como deve ser difícil seguir essa carreira com perda auditiva, ainda mais numa sala de aula cheia de crianças. É um desafio enorme, sem dúvida, mas a Verônica não desanima. Ela nasceu com perda auditiva congênita e durante a infância dependia da leitura labial para se comunicar. Nossa, que força de vontade. Crescer sem ouvir os sons do mundo, as vozes das pessoas. Deve ser uma experiência totalmente diferente. E como foi a adaptação dela ao implante coclear? No começo foi bem difícil. Imagine ter que reaprender a ouvir, a distinguir os sons, a entender a fala. É como se o cérebro tivesse que se acostumar com um novo tipo de informação sensorial. Entendi. É como aprender um idioma novo, só que nesse caso o idioma é o som. E como ela lidou com isso? Ela se dedicou de corpo e alma à reabilitação auditiva. Fez fonoaudiologia, terapia ocupacional, treinou o cérebro para reconhecer os sons e a fala, e os resultados foram incríveis. Que legal. E como essa mudança impactou a vida dela? A Verônica finalmente pôde ouvir a voz da mãe, dos amigos, dos professores. Ela passou a apreciar música, assistir filmes com som, participar de conversas em grupos sem se sentir excluída. Uma verdadeira revolução. Que história inspiradora. Ela mostra que a tecnologia pode abrir portas para um mundo de possibilidades. Mas imagina que ainda existam desafios, né? Sim, claro. A Verônica ainda tem dificuldades em ambientes muito barulhentos, com muita gente falando ao mesmo tempo, e a localização espacial do som também é um desafio para ela. É como se ela tivesse que reaprender a identificar de onde vem cada som. Entendo. O implante coclear é incrível, mas ainda não consegue replicar 100% som natural, né? É verdade, a audição humana é super complexa. Mas a ciência não para. Já existem pesquisas com implantes cocleares que usam luz em vez de eletricidade para estimular o nervo auditivo. Estimulação com luz. Parece coisa de ficção científica. Como funciona?
Quais as vantagens? A ideia é usar pulsos de luz para ativar as células nervosas do ouvido interno de forma mais precisa. Isso pode proporcionar uma audição mais natural, com melhor percepção da música e da fala em ambientes ruidosos. Nossa, que avanço. E quando essa tecnologia vai estar disponível? Ainda está em fase de pesquisa, mas os resultados são promissores. É animador pensar que, em breve, os implantes cocleares vão oferecer uma experiência auditiva ainda melhor. Que demais! E além dos implantes, o que mais podemos esperar em termos de tecnologia para audição? Os aparelhos auditivos estão cada vez mais sofisticados e personalizados. Imagine um aparelho que se ajusta automaticamente ao ambiente, diminuindo o ruído de fundo num restaurante, por exemplo, e amplificando a voz da pessoa com quem você está conversando. Nossa, seria incrível. Já existem aparelhos assim? Sim. A inteligência artificial já está sendo usada nos aparelhos auditivos. Eles se adaptam às necessidades de cada pessoa, oferecendo uma experiência mais natural e confortável. Que avanço! E o que mais podemos esperar? A conectividade também é uma tendência forte. Já tem aparelhos que se conectam com smartphones, TVs, computadores. Imagine ouvir o som da sua série favorita direto no seu aparelho auditivo sem incomodar ninguém. A tecnologia está abrindo um leque de possibilidades para quem tem perda auditiva. E o que a gente pode fazer, além de acompanhar esses avanços, para promover a inclusão de quem tem deficiência auditiva? A conscientização é essencial. A gente precisa entender as dificuldades que essas pessoas enfrentam no dia a dia e buscar formas de tornar o mundo mais acessível para elas. Que tipo de dificuldades, por exemplo? Imagine ter que pedir para repetir o que disseram várias vezes, ter dificuldade para entender conversas em grupo, se sentir excluído de atividades sociais por causa da dificuldade de audição. É verdade, são coisas que a maioria das pessoas nem imagina. E o que podemos fazer para mudar isso? Pequenos gestos fazem toda a diferença. Falar devagar, articular bem as palavras, olhar para a pessoa enquanto conversa, usar gestos e expressões faciais, ter paciência e, principalmente, empatia. Empatia? Fundamental, né? Se colocar no lugar do outro, tentar entender suas dificuldades e facilitar a comunicação. E em relação à acessibilidade, o que pode ser feito para tornar os espaços públicos e privados mais inclusivos? A acessibilidade em todos os lugares é essencial. Sinalização visual em locais públicos, legendas em filmes e programas de TV, intérpretes de Libras em eventos, sistemas de som com boa qualidade em auditórios e salas de aula. Concordo. A inclusão é a responsabilidade de todos. Cada um precisa fazer a sua parte para construir um mundo mais justo e igualitário. Exatamente. E para finalizar essa parte do nosso mergulho, eu queria falar da importância da música na vida das pessoas com ou sem deficiência auditiva. É verdade. A música é uma linguagem universal, que vai além das palavras e nos conecta de uma forma única. Mas como as pessoas com perda auditiva podem apreciar a música? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Mas a verdade é que a música pode ser apreciada de várias maneiras, mesmo por quem não consegue ouvir todos os detalhes. Então, assim, Imagine sentir as vibrações da música, o ritmo, a melodia, a energia. A música é muito mais do que som. É emoção, vibração, conexão. É verdade. A música mexe com a gente de uma forma inexplicável, não importa como a gente a percebe. E que bom que a tecnologia está abrindo portas para que as pessoas com perda auditiva tenham uma experiência musical mais rica e completa. Com certeza. E para encerrar essa parte, queria deixar uma mensagem de otimismo. A ciência e a tecnologia estão avançando rápido na busca por soluções para a perda auditiva. Os aparelhos auditivos estão cada vez melhores, os implantes cocleares permitem que pessoas com surdez profunda voltem a ouvir, e novas tecnologias, como a lente de contato auditivo e os implantes cocleares optogenéticos, prometem revolucionar o mundo da audiologia. É animador ver como a ciência e a tecnologia podem melhorar a vida das pessoas. Mas, antes de terminarmos, vamos voltar à história do Thomas, o ex-DJ que se tornou audiologista. Ele tem uma mensagem importante para compartilhar sobre como proteger a audição e aproveitar o mundo dos sons com responsabilidade. Mas isso fica para a última parte do nosso mergulho. Fique ligado para mais histórias inspiradoras e dicas valiosas sobre como cuidar da sua audição. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no mundo da audição. Nessa jornada, exploramos desde como o ouvido funciona até as tecnologias que estão mudando a vida de quem tem perda auditiva. É verdade. E para fechar com chave de ouro, vamos relembrar a história do Thomas, o ex-DJ que teve que abandonar a carreira por causa da perda auditiva. A história dele serve de alerta para todos nós. Mas o legal é que ele deu a volta por cima e hoje usa a experiência para ajudar outras pessoas. Ele se tornou audiologista e agora se dedica a conscientizar as pessoas sobre os perigos do ruído e a importância de proteger a audição. A experiência dele é muito valiosa. Que dicas ele costuma dar para as pessoas? Ele sempre fala da importância de usar protetores auriculares em ambientes ruidosos, como shows, obras, eventos esportivos. É verdade.
Muitas vezes a gente esquece desses cuidados, né? Só que quando a perda auditiva se torna um problema, é que a gente vê o estrago que o barulho pode causar. Exatamente. E ele também alerta sobre o perigo dos fones de ouvido. Usar fones com volume muito alto por muito tempo faz mal para a audição. A gente precisa se cuidar. Música alta, filmes com explosões, tudo isso pode prejudicar nossos ouvidos. Com certeza. O Thomas costuma dizer que prevenir é o melhor remédio. Cuidar da audição é como cuidar de qualquer outra parte do corpo. Hábitos saudáveis e consultas regulares com um especialista são essenciais. Faz todo sentido. Falando em hábitos saudáveis, o que mais podemos fazer? Além de usar protetores auriculares e controlar o volume dos fones para cuidar da nossa audição. Uma dieta equilibrada, exercícios físicos regulares, evitar cigarro e álcool em excesso. Tudo isso contribui para a saúde em geral, inclusive auditiva. E os exames de audição, com que frequência a gente deve fazer? O ideal é fazer um check-up todo ano, principalmente para quem se expõe a ruídos frequentemente ou tem histórico de perda auditiva na família. E para quem já tem perda auditiva, o que a tecnologia oferece? Como a gente viu, a tecnologia está cada vez mais avançada. Aparelhos auditivos modernos, implantes cocleares, softwares de reconhecimento de fala. É verdade. E esses aparelhos estão mais discretos e personalizados. Parece que o preconceito com o uso de aparelhos auditivos está diminuindo. Com certeza. As pessoas estão entendendo que o aparelho auditivo não é sinal de fraqueza, mas uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida. Para a gente finalizar nosso mergulho, queria voltar à mensagem que você deixou na segunda parte. A importância da música na vida das pessoas, com ou sem deficiência auditiva. A música é um presente para a alma, e a tecnologia tem ajudado a tornar essa experiência mais acessível para todos. Verdade. Os aparelhos auditivos que amplificam os sons aos implantes cocleares, que permitem que pessoas com surdez profunda voltem a ouvir, a tecnologia está abrindo um leque de possibilidades. Sem esquecer da importância da acessibilidade. Legendas em filmes, programas de TV, intérpretes de Libras em eventos, ambientes com boa acústica. Tudo isso ajuda as pessoas com deficiência auditiva a participarem da vida social e cultural. Concordo. A inclusão é responsabilidade de todos. E a informação e a conscientização são as melhores ferramentas contra o preconceito. Exatamente. Quanto mais a gente conhece as dificuldades de quem tem deficiência auditiva, mais preparados estamos para construir um mundo mais justo e inclusivo. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo da audição. Espero que você tenha aprendido coisas novas e interessantes sobre esse sentido tão fascinante. E que tenha se conscientizado da importância de cuidar da sua audição e promover a inclusão de quem tem deficiência auditiva. É isso aí. Cuide da sua audição, valorize o dom de ouvir e ajude a construir um mundo mais harmonioso para todos. Até a próxima!